Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Kaique que não chega a acordo com o clube italiano e negociação trava. Pessoal, Cruzeiro que pode estar trazendo dois velhos conhecidos para o elenco. E o Cruzeiro que estaria interessado em jogador do Brasil que está atuando na Copa do Mundo. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido importante, hein? Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Pessoal, a negociação envolvendo aí a saída de Kaique para o Como da Itália travou. Pessoal, o staff do lateral esquerdo ainda não chegou a um acordo com o clube italiano, né? No caso, o Como, e neste momento as partes estão longe de um desfecho. Calma, vou explicar a situação para vocês. Os impasses são principalmente relativos aos valores para aquisição dos 20% dos direitos econômicos que pertencem a Kaique e a proposta salarial considerada insuficiente pelo staff do lateral. Como a reportagem informou aí, né? Algumas mídias esportivas informaram no último dia 11, né? O Cruzeiro aceitou a oferta de 15 milhões de euros, o que dá aí 89 milhões de reais, pelos 80% dos direitos econômicos que o Cruzeiro detém do Kaique. Para contratar um lateral, porém, o Como precisaria acertar o pagamento dos outros 20% restantes que pertencem ao próprio Kaique e alcançar aí, né, o valor do salário desejado aí pelo atleta. Com boas atuações pelo Cruzeiro e por ter sido convocado recentemente pela seleção brasileira, aos 23 anos, Kaique está no radar dos italianos desde o início da temporada. Em fevereiro, o Como chegou a fazer uma primeira oferta, mas a gestão de Pedrinho BH recusou a proposta. No início deste mês, o Real Betis da Espanha também fez uma proposta ao Cruzeiro para contratar o nosso lateral. No Cruzeiro, no entanto, considerou que os valores foram insuficientes e voltou a rejeitar uma proposta. Ele quer revelar nas categorias de base do Cruzeiro, Kaique soma 129 partidas com a camisa celeste, com 9 gols e 10 assistências. E, titular absoluto sob o comando português, Arthur Jorge, Kaique já entrou em campo 32 vezes no ano, todas como titular. Na atual temporada, o lateral esquerdo não marcou nenhum gol, mas deu 4 assistências. No dia 31 de março, Kaique estreou com a camisa da seleção. Convocado aí pelo italiano Carlo Ancelotti, o defensor do Cruzeiro jogou na etapa final contra a Croácia na vitória por 3-1. Além disso, Kaique esteve na pré-lista da Copa do Mundo, mas ficou de fora aí em relação aí da relação final do comandante do Brasil. Pessoal, então impasse aí em relação à transferência de Kaique, como eu havia dito. Dos 100% dos direitos do jogador, 80% pertence ao Cruzeiro, que aceitou a proposta dos 15 milhões de euros do Como, e os 20% pertence ao próprio Kaique. Então, o Como tem que convencer o Kaique a vender os 20% e também negociar aí a questão salarial, quanto que ele vai ganhar para se transferir e jogar no Como da Itália. Pessoal, lembrando que Cruzeiro já contratou um outro lateral esquerdo, o Gabriel Rojas, de 28 anos, que estava no Racing, lembrando que o argentino é um dos pilares da equipe, e já veio, fez o exame, já foi aprovado, mas ainda não foi anunciado. E a outra questão, o reserva imediato de Kaique, Cauã Prats, já foi vendido ao Borussia Dortmund, tá só esperando completar 18 anos, e vai aí se juntar aos alemães em meados de agosto. Então, bastidores do Cruzeiro, movimentações de mercado, quentíssimas. O bicho tá pegando. E falando aí de quem pode sair, tem velhos conhecidos que podem estar de volta. O Cruzeiro terá de definir em breve o futuro de dois atletas que estão emprestados e possuem contratos aí próximos de encerramento com seus atuais clubes. No caso, o zagueiro Pedrão e o volante Fabrício Peralta vivem em situações distintas, mas ambos podem voltar à toca no segundo semestre. Emprestado ao Paphos do Chipre, desde meados da última temporada, Pedrão tem vínculo com o Cruzeiro
Pedrão tem vínculo, né, no caso, com a equipe europeia até o fim deste mês. O clube cipriota possui uma cláusula que permite a compra definitiva do defensor por 2 milhões de euros, o que dá mais ou menos 13 milhões de reais. Até o momento, porém, não há confirmação sobre o interesse aí do Pafos em exercer essa opção. Pessoal. E o outro que está voltando, outro nome que pode reaparecer no elenco, comandado pelo nosso mister Arthur Jorge, é o volante Fabrício Peralta. Esse aí é outro, viu? Revelado pelo seu portenho do Paraguai, o meio-campista retornou ao clube por empréstimo na metade do ano passado. O acordo termina em 1º de julho e o que tudo indica, não será renovado nem transformado aí em transferência definitiva. Pessoal, mais duas aí, né, situações para o Cruzeiro resolver em relação aos jogadores que não devem ser aproveitados por Arthur Jorge, além de vários outros, né? Wanderson, Chico da Costa, o próprio William, né? O Wallace, que já está fazendo aí quase 2 anos que praticamente não joga no Cruzeiro. Então, ó, diretoria tem bastante trabalho para achar lugar para despachar aí essa turma. E, pessoal, buscando aí reforçar o nosso elenco, o Cruzeiro segue atento ao mercado em busca de peças para fortalecer, né, os comandados, né, a elite de Arthur Jorge. E o elenco tem acompanhado aí a situação do volante Fabinho, que é atualmente vinculado ao Al Ittihad da Arábia Saudita. De acordo com informações publicadas pelo portal RTI Sport, o experiente meio-campista surge aí como uma alternativa para o Cruzeiro na próxima janela de transferências. O jogador que também desperta interesse de clubes como Flamengo, Fluminense e Palmeiras e vive um momento de indefinição contratual. A tendência é que ele não prorrogue, né, não prolongue seu vínculo com a equipe saudita, e o que aumentaria as possibilidades de um retorno ao futebol brasileiro nos próximos meses. Qualquer decisão, porém, deverá ser tomada apenas após a participação do Brasil na Copa do Mundo. Convocado por Ancelotti, Fabinho está integrado ao grupo nacional e concentra suas atenções na disputa do torneio. Lembrando que com o contrato válido somente até o fim de junho, o volante de 32 anos poderá ficar disponível sem custos de transferências, caso aí não haja renovação com o Al Ittihad. E esse cenário é visto aí com muitos bons olhos pelos clubes interessados, incluindo o Cruzeiro, que avalia oportunidades de mercado para qualificar o nosso setor de meio campo. Né? Após construir uma carreira consolidada no exterior, Fabinho reúne experiência em alto nível e aparece aí como uma opção atrativa justamente também pela possibilidade de chegar livre. Pessoal, bastidores do nosso cabuloso, seguimos firmes e fortes para esta grande temporada de 2026. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.